Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de ciência, 7º ano. Eu espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai começar com a correção do reação referente aos capítulos 1 ao 4, tá? Então, o caderno 1, tá bom, gente? E vamos finalizando assim o caderno 1 com o capítulo 4, ok? Vamos começar a reação. Esse aqui é o referente ao capítulo 1 e 2, é do caderno 1, a página 77 e 78, ok? Vamos lá? Cite 3 gases presentes em nossa atmosfera. Quais seriam? Bom, nitrogênio, representado pela letra N, oxigênio, representado pelo O2, e o gás carbônico, representado por CO2, ok? Próxima questão. Nomeie as camadas da nossa atmosfera em ordem crescente de distância da superfície terrestre. Então, assim, a gente até desenhou no caderno, vocês têm esse desenho no caderno de vocês, não é? Nós vamos começar pela troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, ok? Vamos continuar. Utilizando dos seus conhecimentos de brisa marítima, explique o motivo do ar frio tender a descer e o ar quente tender a subir. Então, vamos lá. O ar frio, ele possui suas moléculas mais próximas uma das outras, tornando-o mais denso quando comparado com o ar da temperatura ambiente. Por isso, o ar quente possui suas moléculas com maior energia e mais afastadas, diminuindo assim a sua intensidade. Por isso, ele sobe. Qual gás é característico como principal culpado pelo aquecimento global? Então, a gente já falou sobre isso, né? Que seria o dióxido de carbono, que é o CO2. Explique uma vantagem e uma desvantagem da incineração do lixo. Uma vantagem é a diminuição do volume de lixo existente, não ocupando um grande volume em aterros sanitários. E uma desvantagem é a liberação de compostos tóxicos na nossa atmosfera. Quais compostos podem ser identificados como intensificadores da acidez da chuva? Os compostos são o enxofre, são compostos de enxofre e compostos de nitrogênio, ok? Vamos continuar? Vamos para a reação referente ao capítulo 3 e 4, da página 79 e 80. Qual o nome dado a regiões de baixa altitude, próxima aos rios, que são periodicamente invadidas pelas águas? Essas regiões são denominadas várzeas ou planícies de inundação. Sabes que podemos dividir o ambiente aquático horizontalmente e verticalmente. Qual nome nós damos a essa região? Lembra, a gente também desenhou no caderno, eu coloquei na lousa e vocês copiaram? Vamos lá. É a região litorânea e a região liminética, ou zona eufótica e zona afótica, ok? Vamos continuar. Grande parte do reabastecimento dos aquíferos é feita pela água da chuva, que se infiltra através de rochas sedimentares porosas, nas quais são retiradas impurezas provenientes da superfície. Qual nome se dá a esses locais? Bom, esses locais são chamados de áreas de recarga, ok? Podemos classificar o solo em 2 grandes grupos, a partir da análise de qual rocha se originou, da vegetação existente e do seu tempo de formação e do clima existente. Quais são os 2 grandes grupos? Bom, seria o solo argiloso e o solo arenoso, ok? Vamos continuar.
Cite 3 exemplos de intemperismo e o que são ocasionados pela natureza. Bom, os exemplos de intemperismo seriam água, vento, tectonismo e vulcanismo. Esses são alguns exemplos. Aí eu falei 4, né? No caso, a questão só está pedindo 3. Sabes que existe várias denominações para a forma de relevo existente na natureza. Cite todas as formas de relevo que foram apresentadas nesse capítulo. Então foram colinas, depressão, montanhas, tabuleiro, escarpas, chapadas, planícies e planaltos. Até aí tudo bem? Bom, gente, então a gente finalizou o caderno 1 e vamos começar o caderno 2, tá? Falando no capítulo 1, que vai falar sobre temperatura e calor. Temperatura e calor. Enquanto o calor é uma forma de energia, a temperatura é uma medida da energia cinética de todos os átomos e moléculas constituintes no corpo. Bom, nesses slides vocês vão ver que algumas palavras estão destacadas. Eu fiz questões que elas ficassem assim, porque são algumas palavras-chave que nós vamos trabalhar ao decorrer do capítulo, ok? Então vamos continuar. Mas, afinal, o que é calor? Calor, ou energia calorífica, é caracterizada pela transferência, quer dizer, a passagem transfere a energia térmica, que flui de um corpo com maior temperatura para outro corpo com menor temperatura, quando a diferença de temperatura entre ambos. Dessa forma, existe um equilíbrio térmico que ocorre quando os dois corpos, por meio da transferência de calor, acabam atingindo a temperatura. Lembra, um estava muito alta a temperatura, o outro estava com a temperatura baixa. Eles fazem a transferência de energia térmica e acabam igualando a temperatura. Ok? A propagação de calor pode ocorrer de 3 maneiras, que pode ocorrer por condução, convecção e irradiação. Vamos entender um pouquinho delas? Pronto. A condução térmica nada mais é do que a transferência do calor que é dada pela agitação das moléculas. Por exemplo, ao segurar uma barra de ferro e aquecer a outra extremidade, em pouco tempo a barra inteira se aquecerá, não é isso? A mesma coisa nós temos aqui nessa ilustração. Esqueceu a colher dentro da panela, a panela está no fogo, está esquentando. É lógico que quando você for pegar a colher, houve uma condução térmica, a temperatura que está aqui na panela, que está no fogo, ela acabou conduzindo, indo aqui em condução térmica para a colher. E assim a colher vai ficar quente, ok? Vamos continuar. Na convecção térmica, a transferência de calor ocorre entre líquidos e gases. É o que acontece com o aquecimento da água de uma panela, onde cria-se as correntes de convecção e a água está mais próxima do fogo, sobe, enquanto aqui está fria, desce. Deixa eu explicar a vocês com outro exemplo. Por exemplo, um ar-condicionado. A gente tem o exemplo do ar-condicionado aqui. A temperatura do ar-condicionado aqui na parte de cima da casa, ela vai mandar o ar frio. E o ar frio vai descer, refrescando todo o ambiente. Por ele ser mais denso, as partículas dele estão mais próximas. Assim, o ar quente, que é mais leve, as partículas estão mais afastadas, ele acaba subindo. Certo, gente? Vamos continuar. Por fim, nós temos a irradiação térmica. Esse calor é propagado por meio de ondas eletromagnéticas, sem que seja necessário o contato entre os corpos. Por exemplo, você esquentar a mão próximo à lareira. Você não precisou pegar no fogo para esquentar a mão. Você está a uma proximidade, você sente o calor, você sente a temperatura se elevar. Esses sentir são ondas de propagação térmica, ok? Vamos lembrar que no Sistema Internacional das Unidades, SI, o calor é medido em calorias, cal,
ou joules, representado só pela letra J, ok? Não esqueça. O que é? Já falamos sobre calor, então vamos lá. O que é temperatura? A temperatura, por sua vez, é uma grandeza física a qual designa a energia cinética. O que é energia cinética? É o movimento ou a agitação das moléculas em seu estado térmico, de um corpo quente ou frio. Quanto mais quente, quer dizer, quanto mais alta a temperatura se apresenta no corpo, maior será a sua energia cinética. Ou seja, a agitação das moléculas. E quanto mais frio, mais baixa a temperatura, menor será a agitação molecular. No Sistema Internacional de Unidades, a temperatura pode ser medida em 3 formas. Ela pode ser em Celsius, que é representado pela letra C, em Kelvin, que é representado pela letra K, e em Fahrenheit, que é representado pela letra F. No Brasil, a escala de temperatura utilizada é Celsius, cujo ponto de fusão da água é apresentado pelo valor zero, fusão, congelamento, e o ponto de ebulição, o ponto onde a água ferve e evapora, é a 100 graus Celsius. Teoricamente, não existe um limite superior para a temperatura de um corpo. No entanto, existe o valor mínimo, que é o 0K, 0 Kelvin, também conhecido como zero absoluto. Esse valor de temperatura corresponde ao estado de menor agitação térmica possível, no qual todos os átomos, até mesmo as partículas subatômicas, podem concentrar as estatísticas em completo repouso. Apesar de existir teoricamente algumas imposições, como a terceira lei da termodinâmica, indicam que essa temperatura é simplesmente inalcançável. Então, vamos lá. O aumento da energia. Vamos entender que a temperatura afeta o estado físico da matéria. Por exemplo, quando as partículas estão bem próximas, é o estado sólido. Elas estão todas juntinhas, todas aglomeradas. Quando elas começam a ter uma leve agitação, elas estão no formato líquido. Quando elas estão bem agitadas, bem espalhadas, elas estão no formato gasoso, tá? Já quando há algumas misturas de substância e a temperatura está muito alta, é no estado plasma. Como medir a temperatura? Para medir a temperatura de um corpo, determinar o sentido no qual o calor irá fluir. Essa forma de energia térmica deve sempre partir dos corpos de maior temperatura em direção aos corpos de menor temperatura, até que se estabeleça as condições de um equilíbrio térmico. Por exemplo, quanto mais frio o estado daqui sólido, vai começando a mudança de temperatura, vai entrando no estado líquido, a temperatura vai subindo e o líquido aqui entrou no estado gasoso. O estado físico de uma substância depende de sua temperatura. A partir da temperatura, é necessário um aparelho chamado termômetro, feito com mercúrio, cujo valor pode ser apresentado nas escalas Celsius, Kelvin ou Fahrenheit. O que são escalas termométricas? Bom, escalas termométricas são usadas para representar as medidas das temperaturas de acordo com a propriedade física de diferentes materiais. A escala mais popular de todas é a escala Celsius, que, por exemplo, baseia-se no ponto de fusão de 0 graus, certo? Bem aqui. Ponto de fusão, aqui embaixo, ó, na escala Celsius, é de 0 graus. E o de ebulição da água, aqui, ó, de 100 graus Celsius. Para tanto, na escala Kelvin, o valor do ponto de fusão da água é de 273 kelvins, já em graus Celsius é 0 graus Celsius, e o de ebulição é de 373,
quanto no Celsius é 100 graus Celsius, não é isso? Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão da água é de 32 graus Fahrenheit, enquanto o ponto de ebulição da água é de 212 graus Fahrenheit. Essa imagem aqui compara as 3 escalas de temperatura, sendo que a escala Kelvin e Celsius são as mais utilizadas pelos cientistas. Observe o ponto de congelamento e o ponto de ebulição de cada escala. Estes são os pontos de referência. De acordo com a imagem, a água entra em ebulição aos 100 graus Celsius e aos 373 Kelvin e congela em 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Ok até aí? Vamos continuar. Vamos às definições. Fahrenheit. Fahrenheit, na escala termométrica, ela é representada pelo símbolo F. O seu ponto de congelamento é em 32 graus e o seu ponto de congelamento da água. Lembre-se que todos aqui nós vamos falar do ponto de congelamento da água e o ponto de ebulição da água. Então, na escala Fahrenheit, como vocês podem ver aqui, o ponto de congelamento da água ocorre em 32 graus Fahrenheit. Já o ponto de ebulição ocorre em 212 graus Fahrenheit. Na escala Celsius, o ponto de ebulição da água ocorre a 0 graus Celsius e o ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Na escala Kelvin, o ponto de fusão, o ponto de congelamento da água ocorre em 273 Kelvin e o ponto de ebulição ocorre em 373 Kelvin, certo? A escala termométrica ela é dividida entre um ponto de ebulição e o ponto de congelamento da água. Ele é dividido em 100 intervalos, denominados assim graus. Ok? Vamos continuar, né? Como é feita a conversão das temperaturas? Por exemplo, como é que eu pego o Celsius e transformo em Fahrenheit? Como é que eu transformo Fahrenheit em Kelvin, Kelvin em Celsius e assim vai? Como é que eu posso descobrir, como é que eu posso fazer isso? Bom, nós vamos ter uma fórmula matemática para resolver isso. Calma, não se desesperem, é bem simples, vocês vão conseguir. Vamos lá. Existem relações matemáticas que podem ser utilizadas para convertermos as medidas de temperatura em diferentes escalas termométricas. Confira as fórmulas. Por exemplo, sempre que vocês verem TC é referente à temperatura em Celsius, ela vai sempre estar dividido por 5, sobre 5. E TF é a temperatura Fahrenheit, certo? Menos 32 dividido por 9. A fórmula anterior nos permite converter a temperaturas escritas tanto em graus Celsius quanto em Fahrenheit. Para tanto, é necessário substituir as variáveis TC ou TF pela temperatura que você deseja converter. Caso queira transformar graus Celsius em Kelvin ou vice-versa, podemos utilizar a relação matemática seguinte, que é o TC, lembrando, TC, temperatura em Celsius, e TK, temperatura em Kelvin, menos 273. Não entendeu? Calma, vamos lá. Por fim, a relação que pode ser usada para a conversão entre Kelvin e graus Fahrenheit é mostrada a seguir. Por exemplo, observe. Juntando as 3 fórmulas apresentadas, podemos ser usadas para converter qualquer uma das 3 escalas termométricas mais utilizadas no mundo. Então, com essa relação aqui, dessa fórmula, a gente consegue converter qualquer escala termométrica no mundo inteiro, certo, gente? Vamos lá? Vamos para um exemplo? Calma, não se desespere, vamos tentar entender. O que esse rapaz aí está querendo? Vamos lá? Você acorda em Nova York com um locutor de rádio anunciando que a temperatura máxima prevista para o dia é 90 graus Fahrenheit. Será o caso de sair para a rua de agasalho? Será que vai estar frio? Como é que a gente vai saber se a gente está acostumado com Celsius? Vamos lá descobrir? Bom, a fórmula
a gente já conhece. A fórmula já foi dada. Como é que eu vou saber? Primeiro eu vou pegar só essa parte da fórmula aqui, ó. Vocês estão vendo? Por exemplo, TC sobre 5 é igual a 90 menos 32 sobre 9. Tia, esse 90 veio da onde? Calma, meu amor, a gente já sabe que é 90 graus Fahrenheit. Então, aqui, ó, TC, deixa eu pegar aqui outra caneta para a gente explicar melhor, tá? Então, a gente já sabe que aqui, ó, ele falou que é 90 graus Fahrenheit. Então, se é Fahrenheit, eu vou substituir aí. Lembra que a gente só está usando essa fórmula aqui, certo? Vamos lá. Então, assim, TC sobre 5, quer dizer, temperatura em Celsius sobre 5, é igual a 90 menos 32 sobre 9. Depois, nós vamos fazer justamente... Depois, nós vamos fazer justamente essa subtração aqui, ó. Essa subtração aqui, que é 90 menos 32, dá 58, ok? Então, vamos para o próximo passo. Temperatura em Celsius sobre 5, eu vou pegar esse 58 e dividir por 9. A resposta vai dar 6,44. Dúvidas até aí? Creio que não, mas vamos continuar. Pronto. Fazendo isso, eu vou pegar esse 5 que está aqui embaixo, vou passar para cá multiplicando, tá, gente? Eu vou multiplicar o 6,44 por 5. Eu vou pegar esse 5 e vou passar para cá multiplicando. Então, lógico, eu vou ter a temperatura em graus Celsius, que é 32 graus. Bom, né, gente? Com essa temperatura é aconselhável que você saia de short e de camiseta, nada de sair agasalhado. Mas tudo bem, a gente já descobriu a temperatura em graus Celsius. E se eu quiser descobrir esse valor na escala Kelvin, é possível? Lógico que é possível. Nós vamos usar justamente essa parte daqui, ó. A temperatura em graus Celsius, que a gente já descobriu quem é, sobre 5, é igual a temperatura em Kelvin menos 273 de 5. Lembra essa daqui, ó? Puxando para cá, ó. Vocês estão vendo? Lembra? Vamos continuar. Nós vamos anular os dois 5. Nós vamos anular os dois 5 aqui de baixo, tá? Então, vai ficar temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Vamos substituir o Celsius, que a gente já sabe que deu 32 graus Celsius, né? Fazendo essa substituição, nós já temos 32 graus Celsius é igual a TK, que é a temperatura em Kelvin, menos 273. Eu vou passar esse TK, vou só inverter a ordem. Esse TK ficou para cá, ó. No começo da expressão, TK menos 273 é igual a 32,22. Eu só fiz mudar a ordem, o posicionamento dele na escrita. Assim, eu vou pegar esse 273 e vou passar do outro lado. Se ele está negativo aqui, ele vai vir para cá positivo. Então, vai ficar temperatura em Kelvin é igual a 32,22 mais 273. Logo, eu vou chegar à conclusão de que a minha temperatura é 305,22 Kelvin. Deu para entender aí com exemplo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Bom, alguma dúvida? Vocês têm um grupo, chama. Qualquer dúvida a gente vai tirando, vai conversando. Até a próxima aula, façam as suas atividades. Deixo vocês com essa frasezinha. Motivação é aquilo que te faz começar. O hábito é o que te faz continuar. Bom, bons estudos. Até a próxima aula.